Uma dúvida muito comum para quem está começando em opções é como dividir o capital para operar opções. O investidor precisa ter ações para fazer essas operações ou precisa deixar o dinheiro parado ali numa renda fixa e operar na margem? É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Eu vou te dar um exemplo de divisão que eu faria com 15 mil reais. Vamos falar aqui sobre estratégias melhores, vamos falar sobre capital, sobre gestão de risco. Cara, completíssimo. 15 mil reais em opções, o que eu faria? Segue até o final do vídeo, vamos embora. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders AIS. E nesse vídeo, vamos supor que o investidor tenha 15 mil reais para investir e está olhando para o mercado de opções pensando como é que eu faço para começar nisso. E eu vou te falar o que eu faria, como é que eu organizaria esse capital, quais são as estratégias mais adequadas para quem tem essa quantia. Vamos falar também sobre o preço das ações, claro, que compõem ali as opções. Para você fazer operações de opções, você tem que saber qual é o preço da ação atual. Dá para montar todas as estratégias? Vai ficar tudo bem claro na sua cabeça com essa divisão que eu vou compartilhar com você. E aí eu pensei o seguinte, qual a primeira coisa que um investidor normal faria? Olha, se ele não gastasse tudo, que infelizmente é a realidade dos brasileiros, maioria, ele colocaria ali grande parte do capital na poupança, não é verdade? E a poupança, depende de quando você estiver vendo esse vídeo e tal, ela tá pagando 0,5% ao mês, cara. 0,5% ao mês a poupança. Poupança que é um dos investimentos mais tradicionais no Brasil. Os bancos adoram que você invista na poupança, né? Tem mais de 1 trilhão de reais ainda na poupança. Não dá pra gente desprezar o tamanho que tem isso, né? Então, muitos investidores colocariam o dinheiro ali, provavelmente ganhando abaixo da média de mercado, já que 0,5%, se você estiver vendo Selic a 1%, já ganha metade, né? Com a diferença de risco ali, quase que nula a diferença de risco. Uma parte dos investidores compraria tudo em ações, né? Influenciado por portal de notícia, aí vai comprar uma ação que às vezes não é tão boa, ou uma ação que estão querendo se desfazer, estão falando bem dela, pintando de ouro, que a gente fala, né? Então esses seriam os investimentos mais tradicionais que alguém faria com 15 mil reais, né? Já o trader de opções, ele pensa diferente. Porque a gente, como lida com opções, que é contrato derivativo, tem risco inerente, tem que saber utilizar, tem que saber operar, a gente tem que pensar como gestor de recursos. Não dá para a gente pura e simplesmente alavancar ali em opções sem saber o que você está fazendo, abrir uma operação muito maior do que a gente tem na conta. Então, por isso que esses cálculos, essa divisão que eu estou compartilhando com você, meramente educacional, não é consultoria de investimento, estou te mostrando como você pode alocar ali os seus investimentos, né, de forma ampla, tá bom? Mas nas opções a gente tem que olhar as condições de mercado e tomar decisões ali para poder rentabilizar acima da média, né? Para rentabilizar a poupança, eu não teria esse trabalho todo, né? E aí vem algumas alternativas que o pessoal fala muito por aí. Pô, então vou colocar todo o meu dinheiro num tesouro direto LFT e vou ali operar opções com base nesse dinheiro que está ali, né? Na margem. Essa possibilidade. Outra é você, vou vender put com todo o meu capital, né? Eu tô ali com 15 mil, então vou vender 15 mil de put, o notional e pronto. Tá resolvido. Ou tem gente também que compra uma ação, compra 15 mil reais de uma ação, ou sei lá, 13, 14, depende da quantidade certinha que tiver a ação, né? Então faz essa compra e vende call coberta. Então tem gente que já começa com essas categorias assim muito cheias, né? Coloca tudo do investimento só. Eu não faria nada extremo assim, nada. Vai ser muito importante você me ouvir porque você vai entender que você precisa reservar uma parte do seu capital também para imprevisto. E o maior erro não é você escolher a opção errada, é dar a mesma função para todo o seu dinheiro. Porque eu vejo muito investidor focando no ataque e esquecendo da defesa. Igual você vai montar um time de futebol, aí você bota 10 atacantes e um goleiro. Você tá pensando só no ataque, né? Pô, vou ali, meu irmão, fazer gol pra caramba ali, vou pro tudo ou nada, né? Vamos pra agressividade, botar todo mundo no campo de ataque ali. Só que se vier um contra-ataque, você vai levar uma chuva de gol. Precisa desses cenários assim tão agressivos, essa agressividade de time? Não, não é por aí. Nos investimentos, especialmente nas opções, essa não é a mentalidade correta para você montar ali a sua divisão. Então, em opções não é diferente dessa analogia que a gente falou aí do time de futebol, né? Se eu tivesse começando hoje com 15 mil, eu dividiria em 3 caixas principais. Então, essa divisão estaria em 3 componentes. Porque 15 mil reais já é uma boa quantia para você montar operações de renda, mas também é dinheiro suficiente para você cometer uns erros que podem comprometer aí a sua conta, né? Porque quem começa, por exemplo,
exemplo, com R$ 1.000, essa divisão que eu vou falar aqui pode não fazer sentido. Dá para começar em opções com R$ 1.000, mas não com essa divisão, entendeu? Porque a gente está falando aqui de outras possibilidades maiores. E antes de falar dessa divisão, é importante você saber o que eu não faria, cara. Porque aí você já olha, pô, esse caminho por aqui pode ser mais arriscado. O que eu não faria? Eu não colocaria R$ 15.000 tudo num trade só. Aí é questão de gestão de risco, né? Sua carteira vai ser aquela operação. Não acho bacana operar assim. Tem que ter o mínimo de diversificação, né? Eu não compraria tudo em call, né? Não sairia operando compra de call a seco, assim, com R$ 15.000, porque se você ganha, pô, beleza, uma grana sinistra que você faz. Agora, se perde, meu amigo, aí você vai levar de lavada, pode perder todo o seu capital se você compra tudo em call. Então tem que dosar muito bem isso daí e operar muito menos, especialmente trades de tendência, que é uma das divisões que eu vou falar, evitar comprar tudo em call. E muito menos eu pegaria esses 15 mil e serviria ali de margem, né? Arrochado ali na margem, sei lá, vendeu o equivalente a R$ 50.000 ali de put, jamais faria isso. Então, isso aqui é valioso, hein? Porque eu sei que tem muita gente que comete esses erros, já sai colocando o capital, né? Na hora que se vê com o dinheiro, toma uma dessas decisões agressivas demais. E eu também não exigiria ganhar R$ 3.000 ali no início, principalmente, né? Você tem que ter uma noção de rentabilidade, expectativa, para você não colocar sua carteira numa volatilidade enorme, né? Porque ganhar 3 pode não ser tão difícil, mas você pode perder 3 também. Por isso que a gente tem que dosar direitinho para encontrar ali um meio de campo bacana. Vamos então à divisão, né? Desses R$ 15.000, o que eu faria ali? Eu colocaria 10 mil para operar as operações de renda com opções. Então essa seria a maior parte que eu direcionaria meu capital, R$ 10.000 para fazer venda de put especialmente. E melhor ainda, venda de put semanal. Só em cima de ativos que eu aceitaria comprar. Entendeu? Não adianta você estar olhando uma ação ali, o prêmio da put está altíssimo, eu vou ali simplesmente fazer uma venda de put ali e tá mil maravilhas. Não, uma ação que você aceita ter, tá bom? E você vai estar gerando renda enquanto essa ação ou fica lateral, cai um pouquinho, você pode até ser exercido e permanecer na ação. Aí você vende call depois, né? E você faz a estratégia de will, mas enfim, eu separaria esses R$ 10.000 para fazer venda de put. Portanto, esses R$ 10.000, você não precisa ficar com ele parado, cara. Esse é o erro que muita gente comete. Você tem ali esses 10k, investe num LFTB11, compra ali tesouro direto, né? De uma cota de tesouro direto LFT, que você, fica na Selic, basicamente, você ainda consegue ganhar prêmio com a sua put. Então, quanto mais você sobrepõe rentabilidade, mais você constrói a base certa para operar opções, porra. Por exemplo, dentro dessa categoria, né, que é a venda de put, como é que eu programaria o capital, né? Primeiro eu penso, é uma ação que eu desejaria ter, né? Esse é o primeiro ponto principal, né? Porque ver prêmio, começar pelo prêmio, começar pela ação, igual eu sempre falo para os alunos, né? Então, eu aceitaria ter Engie, já tenho o suficiente ali em Engie, faço venda coberta, não compraria mais. Vale por um outro lado, já é uma ação que me interessa ter nesse nível de preço. Acho que commodity está batido, pode acontecer um super ciclo, opinião minha, né? Então, assim, por isso eu vendi put de Vale, né? Agora, qual seria uma próxima put que eu venderia dentro dessa categoria, né? Porque Vale, cara, tá custando R$ 76. Se você fizer a conta, 76 vezes 100, 7.600 seria só ali para vender put de Vale. Então o ideal é um ativo um pouquinho mais barato, por isso que a gente falou de preço das ações, né? Aí, sei lá, tô olhando aqui CEMIG, por exemplo. Então achei CEMIG tá num ponto interessante, o ROI dela tá alto, a margem tá interessante, acho que é uma ação que eu teria em carteira. Então, aí a gente vem aqui na grade de opções, tá bom? E a gente vai selecionar a put, né, para estar vendendo. O horizonte um pouco mais curto, que você tem um prêmio maior. Você tem a cobertura, cara, vender opção mais curta é muito bom. Esse negócio de vender opção longa aqui, longa pra caramba, você vai deixar spread pro corretor, né? É isso que ele quer, que você venda o negócio ou você compre uma opção e deixa ali, né, um dinheiro para ele, né? Agora, você vender uma opção longa, o desgaste é muito lento. Você adianta um prêmio muito alto, só que você fica travado numa ação por muito tempo. Então, nesse caso aqui, eu escolheria 13 dias úteis e aí vamos olhar o prêmio aqui, por exemplo, né? Para a CEMIG, nós temos aqui, na linha do dinheiro, mais próximo da linha do dinheiro, tá 24 centavos, né? 24 centavos, se a gente clicar aqui, a gente encontra aí o prêmio, 1,86% na linha do dinheiro, né? 13 dias aí para vencer. Só que aí a gente vem a nossa conta, para essa quantidade aqui, ela tá 11,30, né? Tá 11,30 aqui a nossa bela CEMIG, né? 11,30, se eu multiplicar por 100, precisa de
de 1.130. Então lembra que a gente falou de 10 mil? Vamos supor então que você só queira operar um ativo que vale 11 reais, né, ou 10 reais. Lembrando que, cara, não estou entrando em detalhe da ação, do não sei o quê, eu estou te exemplificando com dados reais aqui, né? Você olha a ação, depois você acha melhor vender put, né, e você faz essa conta depois, tá? Então, para uma ação que está valendo ali 11,30, né? Qual a quantidade que eu poderia vender para preencher lá os 10 mil? Então, pô, se eu colocar aqui 800 ações, né? Dá 9 mil reais de notional. Então, dá para preencher isso aqui com 800. Me daria um valor? Ah, Filipão, nossa, eu tava imaginando aqui que eu ia ganhar, sei lá, 50 mil reais. Não, cara, a gente está falando de venda de opções. Você trocar a incerteza ou rentabilidade aleatória por maior previsibilidade. Quando você vende opções, que é para parte do seu capital, você tem essa questão aqui, né? Está muito relacionado à quantidade de ações de puts que você vende. Ah, eu tenho um capital maior do que esse, estou querendo destinar um valor maior para a venda de puts. Então, o crédito vai aumentando, né? O quanto que você recebe na operação no dia seguinte vai aumentando. Não sem risco, claro, né? Porque nesse caso da venda de put, aqui a CEMIG está 11,30, né? Se a CEMIG me vem aqui para 10,51, eu tenho a obrigação de comprar a CEMIG nos 11,30. Só que se eu estou montando essa estratégia, eu aceito comprar o ativo no preço que ele está. Por isso que não dá para montar operação de renda, por isso que não dá para montar venda de put qualquer preço. Mas o importante é essa sacada aí. Você vê o preço da ação, quanto é que ela tá bom? E você preencher até chegar, nesse caso exemplificado, nos 10 mil. Então, essa seria a quantidade que eu faria de operações aí de renda. Segunda divisão, para a gente completar, né, os 15 mil reais do exemplo aqui dos cálculos que a gente está fazendo, tá bom? Eu colocaria 3 mil reais em operações de risco definido. E é aqui que entram outras estratégias de opções, tá? Uma quantidade menor, porque você não precisa de um capital grande para essas estratégias. É essa que é a mentalidade certa, cara. Você ter uma base com estratégias um pouco mais previsíveis, mais robustas, que tenham ali uma composição de carteira. E caso você seja exercido, você é exercido no preço que você considera ok, comprar ação naquele preço. E uma parte bem menor, no caso 3 mil reais, em operações de risco definido. Aqui você vai querer operar tendência, você vai estar de olho, pô, uma ação ruim que está caindo, compra de put. É uma parcela do capital, é um capital bem menor destinado para isso. Eu gosto. Tá? Tem gente que não opera a tendência, bota tudo na primeira categoria. Ok, respeito, mas eu gosto de aproveitar oportunidades que aparecem no mercado direcionais sim, tá? Então, travas de alta, travas de baixa, os ratios são muito bons para isso. Ou seja, operações direcionais, né? Você vai olhar, pô, acho que essa ação deve voltar a subir. Eu até em CEMIG, igual no exemplo que eu mostrei anteriormente, tô com uma trava de alta. Então, assim, pô, é uma questão, às vezes é só uma estratégia direcional que você está querendo, sem se comprometer em ter que ficar com a ação caso aconteça, né? Então é importante que você define o risco máximo, tá bom? E para cima pode ser ilimitado, se for uma compra de call a seco, por exemplo, uma compra de put a seco, ou também é definido, né? Se for um rate ou uma trava. E tem um ponto importantíssimo nessa divisão, que é você sempre pensar o seguinte: qual o risco máximo, né? O risco é definido, então o risco máximo que eu tenho aqui nessa operação, em reais, risco financeiro. Porque se você destina, nesse caso, 3 mil reais, né? O quanto que você aceitaria perder por operação. Então, esse fator numa porcentagem vai bem, né? Então, eu não colocaria os 15 mil numa operação e nem nessa segunda divisão não colocaria os 3 mil numa operação também. O máximo permissível dentro dessa divisão é 10%, né? 10% de 3 mil vai dar o quê? 300 reais. Então, comprar 300 reais de uma call, se você está realmente imaginando um movimento explosivo, ou uma trava de baixa, 300 reais é o máximo que você pode perder. Tá entendendo, cara? Essas dicas realmente elas estão vindo aqui de forma a te ajudar muito nesse começo, você não cometer erro, você já colocar a sua conta, né, preparada, né, içar as velas e botar o barco para velejar. Terceira divisão, essa aqui muita gente esquece, ignora e vacila, tá? Manejo e oportunidade. Porque, pô, você fez ali a sua venda de put, né? E aí, cara, e qual o próximo passo? Você vai ter a possibilidade de manejar a sua posição? Se você tiver que rolar a sua posição, você tem um excedente de capital para você estar fazendo esse ajuste da sua posição? Esse caixa ele não tá aí para você dobrar a mão, para você colocar mais lenha na fogueira. Não, tá para você ajustar, proteger, manejar. Manejar, né, é igual aquela estátua que tem lá em frente ao Copacabana Palace, aquele cara meio assim, entendeu? Em opções a gente tem que ter esse jogo de cintura e o manejo ele te ajuda nisso. Pode ser utilizado para uma rolagem, para uma recompra, ajustar alguma estrutura que você já tem. Pô, tô com uma venda de put, quero adicionar uma venda de call, fazer um strangle vendido. Se você não tem um adicional de
margem, pode ser que você não consiga. Então esse capital serve para isso, né? Para você ter essa condição de poder fazer esses ajustes. Então o que eu jamais faria seria colocar 15 mil reais em opções compradas, usar toda a margem disponível ali numa operação, sair vendendo put de tudo, igual eu vejo o pessoal fazendo por aí, infelizmente, sem o conhecimento certo, fica complicado. Concentrar tudo numa ação só, né? Porra, se aquela ação não subir, ou sei lá, se aquela call ali não virar pó, você pode ir pro vinagre, né? Então entenda que concentrar, colocar tudo num pote só, até então é o risco maior que você pode fazer. Por isso que a divisão é importante. Vender opções só porque o prêmio tá alto, vi ali que tá pagando 6% a linha do dia no mês. Que maravilha. Pô, tem risco, né? Se tá pagando tanto, não seja bobo. Tentar buscar também 3 mil reais ali por mês, né? Pô, 15, vai tirar 3 ali todo mês. Essa conta não tem lógica, né? 20% ao mês, você acha que isso é razoável? Não sei, né? Aumentar sua posição também, com esse excedente que a gente falou de ajuste, de manejo, aumentar a posição, colocar mais lenha na fogueira, tem a ver com o nosso ego também, tá? A gente não deixar a posição caminhar e quer ganhar a todo custo, tem que ter humildade, porra. Senão, gestão de recursos com opções não é a boa. Tem que aceitar as incertezas, agir com disciplina, fazer uma boa divisão, aí a coisa vai bem. Como seria então meu ciclo operacional com esses 15 mil? Eu não tentaria montar 10 operações, até porque 15 mil não dá para fazer tanto AUE por aí. Eu começaria com 1 ou 2 ativos líquidos, né? Eu exemplifiquei aqui CEMIG, mas tem outros vários, tem Vale, tem Bova, tem Petrobras, foi só um exemplo de fato. Venda de put, no caso, é a estratégia recomendável, né, para quem está começando, quer fazer um deploy, porque a sua obrigação é ter que comprar a ação. Se você gosta da ação, tá no preço bom, porra, qual é o problema, né? Você está sendo pago para esperar, igual fala o Warren Buffett. Paralelo a essa venda de put, uma operação de risco definido, analisando tendência, eu gosto de operar na baixa, cara, esse tipo de estratégia, essa segunda divisão, né? Porque você tem possibilidade de pegar um ativo capenga que está caindo, uma ação que está tendo problemas, e a compra de put se valoriza, né, nesses momentos, né? E deixaria um caixa ali disponível, pode ser um LFT realmente intocado, que você não confunda com o dinheiro da venda da put, mas que você consiga manter esse dinheiro até se acontece um movimento forte no mercado, você ter um caixa ali, né, para poder até, quem sabe, comprar ações com desconto. Então essa é a divisão que eu faria de capital. Exemplifiquei com 15 mil, mas essa proporção ela pode valer aí para capitais maiores também. O importante é o seu conhecimento ir evoluindo ao longo do tempo. Quando você entende mais sobre dinheiro, sobre investimentos, cara, esse é o caminho certo, né? Se você ainda não está inscrito no meu canal aqui do Felipe Figueira, clica lá seu dedo no botão inscrever-se, ativa as notificações para receber mais vídeos iguais a esse. Beleza? Grande abraço para você, sucesso e bons trades. Valeu!